Circle of Inevitability, capítulo 37. Floresta perigosa. Lumian parou por um momento e então disse: então o corpo, a mente e o espírito se aproximarão do doador porque o poder do presente carrega uma marca correspondente? Ele fez essa inferência a partir das características de Beyonder deixadas pelo primordial e pelos proprietários anteriores. Embora a concessão fosse pura força e não contivesse nenhuma característica, também era provável que estivesse contaminada com todas as peculiaridades do proprietário anterior. A mulher segurou as cartas de tarô e concordou com a cabeça. Sua habilidade lógica é impressionante. Você deveria agradecer a Aurore por lhe dar educação básica suficiente. Lumian murmurou interiormente: não há necessidade de seu lembrete. A mulher continuou: mesmo que o doador não deseje afetar o abençoado, é difícil impedir que a outra parte se aproxime dele física, mental e espiritualmente. Isso ocorre porque se o poder concedido não contém a vontade do doador, será um desafio para o abençoado controlá-lo e ele se dissipará rapidamente. Portanto, as bênçãos dos deuses ortodoxos neste aspecto são basicamente temporárias e limitadas até certo ponto. E os deuses do mal não se importam com o que acontece com os abençoados. Lumian acenou com a cabeça pensativo e perguntou curioso: enfim, o que quero dizer é, pessoas com características de Beyonder ainda podem aceitar presentes. Os dois entrarão em conflito e farão com que percam o controle. A mulher sorriu e balançou a cabeça: pode haver algum conflito, mas não muito. Pense nisso. O poder do presente transformará seu corpo para corresponder ao do doador, mas seu corpo já se adaptou às suas características de Beyonder. Portanto, haverá um conflito até que você encontre um novo equilíbrio. No entanto, este conflito não afetará sua mente ou espírito, então você não perderá o controle, a menos que esteja à beira do colapso. O único problema é que você pode ter que se acostumar a ver um terceiro olho e uma quarta mão crescendo em seu corpo. Claro, o pré-requisito é que o poder concedido a você dure por muito tempo. O nível correspondente também deve ser muito alto. Caso contrário, as pequenas mudanças em seu corpo podem ser ignoradas. Lumian reconheceu a informação de maneira concisa. E se o presente for do mesmo caminho ou de um caminho vizinho? Ele perguntou. A mulher assentiu. Isso não causará nenhum conflito. Ela então riu. Mas isso não significa que não haverá mudanças físicas. O que isto significa? Lumian ficou confuso e ia pedir esclarecimentos quando a mulher o interrompeu com uma risada. Achei que você ficaria mais interessado no loop temporal depois de aprender sobre os habitantes do círculo. É surpreendente que você esteja prestando atenção a esse conhecimento que pode não ser útil para você no futuro. Lumian revelou um sorriso autodepreciativo. Eu queria perguntar se você poderia nos ajudar a quebrar o loop temporal, disse ele, mas então me lembrei do que você disse antes. Você alegou que o preço para resolver o problema correspondente seria a destruição completa de Cordu. Não entendi na hora, mas agora posso adivinhar o motivo. Se você quer quebrar o loop e não é um habitante do círculo, a única maneira é destruir tudo? A mulher concordou com a cabeça. Está correto. Lumian ficou confuso e perguntou: então por que você não deixou isso claro antes? Não é algo que levaria à destruição. Ou esta mulher estava acostumada a falar de maneira meio escondida? A mulher imediatamente riu. Você teria acreditado em mim se eu tivesse lhe contado que toda a vila estava presa em um loop temporal? Lumian pensou por um momento e respondeu: provavelmente não. Era difícil acreditar numa história tão absurda sem experimentá-la em primeira mão. A mulher sorriu e disse: é por isso que não deixei isso claro. Não queria perder muito tempo explicando isso para você.
Lumian ficou em silêncio por um momento antes de aproveitar a oportunidade para perguntar: você sabe qual é a chave para quebrar esse loop? Em que direção devo concentrar meus esforços? A mulher balançou a cabeça. A adivinhação sobre certos assuntos é muito perigosa aqui. Lumian estava confuso. A mulher só pôde acrescentar: se eu conhecesse a chave, eu lhe contaria, disse a mulher. Quanto mais cedo eu resolver isso, mais cedo poderei encerrar esta jornada. Ela suspirou. Quando poderei tirar férias sem trabalho? Trabalho? Lumian não conseguiu obter nenhuma inspiração da misteriosa mulher, então perguntou: se o padre não for morto, o tempo vai parar de se repetir? Não, a mulher respondeu com precisão. Existem muitos pontos de gatilho no loop, incluindo o tempo que chega à 12ª noite. Você pode descobrir o resto sozinho. 12ª noite. Ainda há bastante tempo para investigar. Lumian pensou por um momento e disse: porque eu acionei a especialidade em meu corpo, posso manter minhas memórias e característica de Beyonder toda vez que reinicio o loop, certo? Vendo a mulher acenar com a cabeça, ele perguntou ainda: então, enquanto eu estiver vivo e continuar investigando, poderei encontrar a chave para acabar com tudo, mais cedo ou mais tarde? Esta era uma aplicação do método exaustivo mencionado por Aurore. Em teoria, está certo, os olhos emotivos da mulher, que intrigavam Lumian por não conseguir identificar, surgiram novamente, mas você deveria ter percebido que apenas Cordu e os arredores estão em um loop temporal. O tempo está passando normalmente no mundo exterior, e a data é completamente diferente da de Cordu. Os 3 investigadores enviarão telegramas para descrever a sua situação e a aldeia, e os funcionários sentirão a anormalidade aqui assim que mencionarem a data. Mesmo que os investigadores não enviem um telegrama antes do reinício do loop ou não mencionem a data, com o passar do tempo os funcionários descobrirão o problema. O que você acha que eles farão para resolver o loop temporal em Cordu? Lumian ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eles vão destruí-lo diretamente, assim como sua escolha alternativa. A mulher assentiu com emoções confusas. Isso pode efetivamente impedir que a anormalidade se espalhe e afete outras pessoas, disse ela. Se você tiver a chance de ir ao Mar Sônia no futuro, pode perguntar sobre o Porto Bansi. Foi destruído pela Igreja das Tempestades devido a algum tipo de corrupção. Lumian sentiu uma determinação renovada para encontrar sozinho o ponto-chave do loop. Ele zombou de si mesmo, dizendo: parece que não me resta muito tempo. Ele sabia que só tinha mais 3 ou 4 loops e não poderia repetir sempre até a 12ª noite. A mulher levantou-se e disse calmamente: pelo menos você ainda tem uma chance. Algumas pessoas nem isso têm. Reticências. Depois de sair do antigo bar, Lumian parou na estrada e olhou para os poucos pedestres e casas ao seu redor. Tudo na Vila Cordu parecia normal na superfície. Os aldeões tinham as mesmas emoções que as pessoas de todos os lugares: alegria e raiva, desejo e saudade. Porém, sob a fachada pacífica e barulhenta, esta aldeia escondia um horror inimaginável. Todos aqui caíram em um loop e viverão os mesmos dias repetidas vezes. Além de algumas pessoas como Padre Guillaume Benet, Pastor Pierre Berry, Pons Benet e Ava Lisieux, Lumian foi temporariamente incapaz de determinar quem era inocente. Ele não tinha nem 100% de certeza de que Raymond e Greg, que geralmente eram tanto estúpido e pouco intrigante, estava bem. O superpoder do padre pode ter influenciado o estranho comportamento dos rapazes no final da quaresma, em vez de terem problemas de antemão. Por um momento, Lumian sentiu que Cordu era como uma floresta primitiva, repleta de perigos invisíveis. Ele não sabia quem era a presa e quem era o caçador.
Cuidado e paciência eram os mais importantes para sobreviver em tal ambiente. Habilidade, coragem, sabedoria e experiência tiveram que ficar em segundo plano. Isso era um pouco semelhante aos seus dias de vagabundo, mas claramente diferente. À medida que esses pensamentos surgiram, ele sentiu a poção caçador mostrando sinais de digestão. Este é o primeiro passo do método de atuação. Isso é muito rápido. Achei que demoraria 1 ou 2 meses para começar. Ele ficou animado com a possibilidade de digerir a poção caçador. Posso digerir a poção caçador em 1 ou 2 loops. Com a ajuda da caça no sonho, ele pode rapidamente se tornar um sequência 8, provocador e aumentar suas chances de resolver o problema do loop temporal. Lumian ponderou enquanto avançava. Logo chegou à praça da aldeia. Seu plano atual era conversar com o padre para testá-lo em busca de anormalidades e obter pistas. Ao olhar em volta, viu uma pessoa caminhando em direção à catedral. A pessoa vestia um casaco longo marrom escuro com capuz, uma corda amarrada na cintura e um par de sapatos novos de couro macio. Era o pastor Pierre Berry. É ele. Lumian rapidamente se aproximou de Pierre e perguntou deliberadamente: Pierre, por que você voltou? O cabelo preto e encaracolado de Pierre estava oleoso e ele não se barbeava há muito tempo. Ele respondeu alegremente: a quaresma não está quase aí? Não a celebro há anos. Não posso perdê-la este ano, não importa o que aconteça. Seus olhos azuis estavam repletos de um sorriso gentil e ele parecia completamente diferente do pastor que havia traumatizado Lumian antes. A resposta será um pouco diferente do loop anterior e com um questionador diferente. Embora a essência não mude, certas palavras serão diferentes. Lumian ouviu atentamente e olhou para os sapatos novos de Pierre antes de perguntar: você enriqueceu? Na verdade não. Só posso dizer que meu atual chefe não é tão ruim. Ele me deu um monte de coisas. As bebidas são por minha conta esta noite. A alegria de Pierre era evidente. Tudo bem. Lumian concordou e apontou para a catedral. Você vai orar? Pierre suspirou e disse: sim, já faz muito tempo que não orei a Deus em uma catedral. Embora a frase não parecesse significativa, quanto mais Lumian ouvia, mais sentia que algo estava errado. Os pastores não estavam totalmente isolados dos assentamentos humanos. Numerosas aldeias estavam espalhadas pelas planícies e pastagens. Os prados das altas montanhas podiam ser desolados, mas os pastores ocasionalmente desciam a montanha para reabastecer. Como ele poderia não encontrar uma catedral? Na verdade, se Pierre Berry tivesse se aventurado em Feina Potter ou Lemburg, localizar a Catedral do Eterno Sol Ardente seria uma tarefa infrutífera. No entanto, Lumian não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado em cada palavra que Pierre Berry pronunciava. Em vez disso, Pierre Berry perguntou: você também está indo para a catedral? Não, respondeu Lumian, balançando a cabeça. Achei que teria gente conversando na praça, mas está vazia. Ele então acenou com a mão. Eu estou indo para casa. Vejo você hoje à noite, respondeu Pierre Berry, acenado de volta. Depois de observar o pastor se dirigir à catedral, Lumian voltou para a aldeia. Resolveu não conversar com o padre. Seu próximo destino: a casa do pastor Pierre Berry. Ponto.